Eu estava com meu namorado num bar quando o filho dele me alertou sobre ele. Devo considerar um sinal vermelho? Estou 27F namorando Jessie, 50M, há cerca de 3 meses. Tem sido um pouco como um romance turbulento. Jessie é o tipo de cara que eu sempre quis, confiante e inteligente e que me faz sentir como uma princesa. As intimidades são ótimas e sinto que temos uma conexão profunda. Na sexta-feira passada, Jessie e eu saímos e encontramos o filho dele, Julian, 19, no bar. Julian não deveria estar lá, já que é menor de idade, então presumo que ele tinha uma identidade falsa. Jessie ficou animado em vê-lo, mas Julian parecia não querer ver Jessie de jeito nenhum. Foi bem constrangedor. Mais tarde, enquanto Jessie conversava com alguém que conhecia do trabalho, Julian se aproximou de mim. Ele me disse: ele vai se cansar de você. Ele não vai mais se importar com você e só vai te ver como alguém em quem precisa gastar dinheiro. Depois, ele vai encontrar alguém novo. Ele sempre faz isso. Ele disse que sentia muito e então saiu do bar. Eu não soube como reagir, então falei com Jessie. Ele me disse que sua ex-esposa e enteadas envenenaram Julian contra ele. Sempre conheci Jessie como sendo muito generoso, então não acredito que a parte do dinheiro seja verdade, mas sei que Jessie quase nunca passa tempo com o filho. Ele diz que Julian não atende suas ligações ou mensagens e o evita. Jessie também trabalha bastante e acha difícil equilibrar seu tempo. Como eu sei se isso é um sinal vermelho ou não? Esse garoto pode simplesmente ter uma percepção distorcida do pai. Mas não consigo deixar de sentir pena de Julian, ele parecia realmente triste no bar. Comentários relevantes. Sempre me surpreendo com o quanto esse sobredito é tendencioso contra relacionamentos com diferença de idade. Não é como se você tivesse 18 anos e ele estivesse se aproveitando da sua inexperiência. Você é uma mulher adulta. Não há nada inerentemente errado com a diferença de idade no seu relacionamento. De qualquer forma, nunca deixe outra pessoa entrar no seu relacionamento. Esse garoto claramente tem uma agenda, e provavelmente não tem seus melhores interesses em mente. Isso é reforçado pelo fato de que a empolgação de Jessie em ver o filho não foi recíproca. Existe amargura ali, e não está vindo de Jessie. Mantenha as palavras de Julia em mente caso veja outros sinais vermelhos, como foram os relacionamentos anteriores de Jessie, mas não deixe que essas palavras se sobreponham ao seu instinto em relação ao relacionamento. Não estou preocupada com a diferença de idade. Sou um pouco surpresa com as respostas em relação a isso. O encontro deles foi estranho. Jessie estava animado, mas ele não perguntou por que Julian estava bebendo sendo menor de idade no bar. Isso não pareceu incomodá-lo. Julian também dirigiu depois e não parecia bêbado, mas fiquei surpresa que Jessie não disse nada. Ele também não pareceu perceber que Julian estava desconfortável ao nos encontrar. Até eu mencionar o que Julian me disse, Jessie não parecia ter ideia de que o encontro tinha sido tão constrangedor. Sinto que isso poderia ir para qualquer lado facilmente. Julian não parece ser um garoto ruim, mas Jessie também não parece ser um cara ruim. Precisa mesmo ser um ou outro. Ele tem 50 anos e está atrás de uma garota de 27. Escute o filho dele. Alguém que parece bom demais para ser verdade normalmente é. Atualização. 3 meses depois. Oi Reddit. Já faz alguns meses desde minha última postagem. Obrigada por todos os conselhos, mesmo que tenham sido difíceis de ouvir. Acabei decidindo seguir com o relacionamento, mas ficar atenta a quaisquer outros sinais vermelhos. Voltando um pouco no início do nosso relacionamento, recebi uma mensagem de um amigo meu dizendo que tinha visto Jessie no clube de strip da cidade. Falei com Jessie sobre isso, e ele disse que não considerava traição porque não pegou danças no colo nem tocou nas dançarinas. Eu deixei claro que deixaria passar dessa vez, mas que no futuro não estou de acordo com ele ir a clubes de strip sem falar comigo antes. Ele concordou, mas continuei notando que ele saía muito tarde do trabalho. Ele me disse que tinha uma emergência, alagamento, e precisava trabalhar até tarde, mas acabei vendo ele em um posto de gasolina enquanto dirigia por ali. Parei e falei com ele, e ele disse que tinha acabado de sair do trabalho, mas ele cheirava cigarro e álcool. E as roupas não estavam sujas como normalmente ficam quando ele trabalha com danos causados por enchentes. Também notei que ele era muito protetor com o celular de trabalho dele. Ele deixa o outro celular sempre à vista, mas uma vez pedi para usar o celular de trabalho para procurar algo e ele basicamente me disse não, e mandou eu pegar o meu que estava carregando em outro cômodo. Tudo isso foi se acumulando até que eu bisbilhotei. Levantei no meio da noite quando estava dormindo na casa dele e olhei os 2 celulares. No celular de trabalho, encontrei mensagens para acompanhantes e dançarinas. No outro celular, encontrei um monte de mensagens para a ex-esposa, com quem ele tinha me prometido que não falava mais, a não ser sobre Julian. Aparentemente ela tinha começado a namorar de novo há um mês, e ele a detonou por isso. Ele disse coisas muito cruéis como, você deve ter encontrado um cara que ama traseiros gordos se ele vai ser visto com você. Pelo que pude ver, ela nunca respondeu. Ao olhar aquelas mensagens, percebi que qualquer futuro com Jessie ia acabar assim. Também vi que ele nunca manda mensagens para Julian. O pior é que o histórico de mensagens mostra o Julian entrando em contato a cada alguns meses e sendo ignorado. Uma mensagem de alguns meses atrás era Julian contando que a banda dele teria um show e perguntando se ele iria. Eu me lembro daquele fim de semana. Eu e Jessie ficamos em casa naquela noite e tivemos muita intimidade. Ele nunca sequer mencionou que o filho tinha um show. Eu me senti enjoada. Uns dias depois, entrei online e comprei 10 cópias do EP da banda dele. No fim, decidi simplesmente desaparecer. Ele obviamente não tinha nenhum respeito pelo nosso relacionamento, e eu senti que não devia nada a ele. Quando ele estava no trabalho, peguei todas as minhas coisas do apartamento dele e deixei um bilhete.
Só escrevi que a família dele estava certa sobre ele e para não me procurar mais. Ele me mandou mensagem depois dizendo que tinha uma emergência e precisava trabalhar até tarde. Ele obviamente ainda não tinha visto meu bilhete e eu simplesmente não respondi. No dia seguinte, ele encontrou o bilhete e começou a me mandar mensagens sobre isso. Decidi seguir o exemplo da ex-esposa dele e o ignorei. Conforme a semana foi passando e ele percebeu que eu estava falando sério, as mensagens começaram a ficar cheias de ódio, coisas que eu prefiro nem repetir. Aí eu bloqueei o número dele. É perturbador para mim pensar em como ele acabou se mostrando uma pessoa cruel e maldosa. Se Julia não tivesse falado comigo naquele bar, quanto tempo mais teria demorado para eu enxergar esse lado dele? Também sinto uma estranha culpa, como se eu fosse uma destruidora de lares, mesmo que Jesse obviamente tenha destruído o próprio lar sozinho. Eu realmente pensei que eu e Jesse tínhamos potencial para um relacionamento de longo prazo. Dói ter essas esperanças esmagadas. Não estou ficando mais jovem. Recebi muitos comentários no último post sobre a diferença de idade. Não estou realmente interessada nisso. Eu conheço vários casais com diferença de idade significativa. Sou uma mulher adulta, não uma adolescente, e posso escolher namorar alguém mais velho. Espero que da próxima vez não seja um idiota.